Bom dia, turma. Eu espero que todos vocês estejam bem. Aqui é a professora Vanessa, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa primeira aula virtual. Se cuidem, cuidem da imunidade de vocês, não saiam de casa em hipótese alguma, auxiliem os avós de vocês, as pessoas de mais idade e vamos juntos nessa. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Começando a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre figuras de linguagem, é o nosso próximo tema dentro do primeiro bimestre. As figuras de linguagem são muito maravilhosas, por quê? Elas são recursos linguísticos que exploram os sons, os sentidos e as estruturas da língua para fazer conexão entre as coisas do mundo com as nossas palavras e a gente ressignificar essas expressões e essas palavras. Então, assim, dentro de possibilidades que a gente tem de usar a língua, as figuras de linguagem nos auxiliam a tornar a nossa língua mais expressiva, a transformar os sentidos, a dar sentidos novos para as palavras e assim sucessivamente. E elas são divididas em várias figuras de linguagem. Vocês já devem ter ouvido falar em metáfora, ironia, metonímia. E a gente vai falar sobre elas ao longo da nossa vida toda. Mas a gente vai começar com 3 por enquanto. A gente vai falar então sobre hipérbole, eufemismo e ironia. Vamos focar somente nessas 3 por enquanto. A hipérbole é muito engraçada porque a gente utiliza diariamente, e eu trouxe até uns memes para que vocês vejam o quanto a hipérbole está presente no nosso dia a dia. A hipérbole é o exagero, é quando a gente dá aquela exagerada na ideia ou na expressão, para transformar a expressividade do que a gente quer falar. Então a gente tem esse primeiro meme aí do Bob Esponja, que é a lista de livros que eu quero comprar. Essa sou eu na vida. E aí a gente dá aquela exagerada, né? São 1.800 livros. Ou, por exemplo, eu estou morrendo de vontade de tomar aquele suco, morrendo de vontade de fazer tal coisa. Na verdade, a gente não comprou 1.800 livros e a gente não tá morrendo de verdade. A gente só dá uma exagerada para tornar o que a gente está falando com mais expressividade, né? Tornar mais expressivo. E aí o segundo meme que eu trouxe para vocês é: Mari, relaxa, já te falei 1000 vezes. O Alex é meu brother, é o melhor para você. Então, na verdade, esse ursinho, ele não falou 1000 vezes. Ele só quis exagerar e ele utilizou da hipérbole. E no fim, a menininha aqui, né? Esse meme é super conhecido na internet. Falava mal dos cancerianos, não fala mais. E aí ela deu uma exagerada na cena e tudo mais para falar sobre signos, né? Nada contra cancerianos. Mentira. Então, além da hipérbole, nós temos o contrário dela, que é o eufemismo. O eufemismo, ele é, né, por ser o contrário, é quando a gente ameniza a situação, quando a gente torna a ideia mais suave e tenta expressar o que a gente quer falar de uma forma mais tranquila, assim, com maior suavidade. Que é, por exemplo, muito utilizada quando a gente fala sobre morte, né? Morte, na nossa cultura, ainda é um tabu, né, para nós ocidentais. E aí, quando a gente vai falar sobre morte, a gente fala, a pessoa partiu desta para melhor, né? Eu coloquei um exemplo aí para vocês, vovó partiu desta para melhor, ou fulana virou uma estrelinha, agora ela está com Deus, né? A gente fala assim para não falar, a pessoa morreu, a pessoa faleceu e tudo mais. Então, é quando a gente suaviza as ideias. Aí, além disso, eu trouxe alguns memes. Esse meme do Nhonho aqui, né, que é muito engraçado, que é: quem nunca ouviu a mãe dizer: em casa nós conversamos, não sabe o que é ficar com medo. Nesse caso, a nossa mãe, a minha, usava muito o eufemismo para falar que ela ia me bater, né? Provavelmente não era só uma conversa, a gente sabe que não é.
E aí nós temos esses outros dois memes que ficaram muito conhecidos na internet, são filósofos que querem expressar uma ideia, mas não podem dizer da forma mais direta. Então aqui nós temos: melhor só do que mal acompanhado. Mas Schopenhauer, não podemos publicar isso. E aí ele publica: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Ele ameniza a forma como ele vai dizer essa ideia. E nós temos aqui um outro meme que é: façam o que quiserem, mas não venham chorar depois. Mas Paulo, não podemos escrever isto. Então ele escreve: então escreve aí: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa é uma passagem bíblica. Então o eufemismo traz essa ideia suave. Por fim, nós temos a ironia, que também é muito conhecida, né? Muita gente irônica nos últimos tempos. Eu me adequo a estas pessoas. Que é a expressão que, na verdade, é empregar palavras ou expressões quando, na verdade, a gente quer dizer o oposto. Né? Então, a gente fala uma palavra, fala uma expressão, só que o conteúdo dessas palavras é totalmente o contrário. E aí, geralmente, são usados em momentos humorísticos ou não, né? Nem sempre também a gente quer trazer um humor. Aí tem um meme aqui da Wandinha, da família Addams, que é nada mais lindo que o sorriso de uma criança. Só que, na verdade, ela não tá sorrindo e ela é muito introspectiva. Quem conhece o filme sabe o quanto a Wandinha é sombria. E aqui nós temos o outro gatinho com uma cara muito ruim. E ele fala: nossa, que sábado animado. Só que não, né? Então, assim, ele foi irônico. O sábado não está sendo animado. Então, perceberam como utiliza-se expressões totalmente contrárias à ideia que se quer passar. É isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuidem. Eu espero que estejam todos bem. Até a próxima. Beijos.